Olá a todos, espero que estejam todos e todas muito bem. E hoje então nós vamos iniciar mais uma aula. Hoje nós vamos abordar, dentro do espectro de ações que a gente vem atuando dentro da disciplina de farmacologia, a questão envolvendo a farmacologia básica dos antibióticos. Compreender um pouco a questão envolvendo características essenciais dessa classe de medicamentos que desempenham um papel essencial e fundamental na manutenção da vida das pessoas que são acometidas por algum tipo de infecção. E qual é o objetivo da aula de hoje? O objetivo da aula de hoje é ter o conhecimento dos principais meios de atuação dos antibióticos e antimicrobianos, de maneira a garantir a racionalidade do seu uso, considerando também os aspectos envolvidos na segurança desses medicamentos e também o combate ao uso desnecessário que pode levar à questão da resistência bacteriana e deixar a gente em uma situação de enfrentar talvez um micro-organismo que não exista mais antibióticos contra ele. E, inicialmente, precisamos falar da questão dos conceitos, Quais são os conceitos envolvidos nesse universo da microbiologia? Bom, então, inicialmente, o termo antibiótico é usado para substâncias produzidas naturalmente por micro-organismos que são capazes de inibir ou destruir outros agentes, outros micro-organismos. Então, geralmente, são substâncias naturais que são secretadas por outras substâncias e que têm o papel de proteger algum tipo de invasão por outro micro-organismo. E as substâncias acabam sendo, então, transformadas, processadas e transformadas, então, nos antibióticos, que a gente fala, e a gente costuma utilizar o termo, que são utilizados para nos proteger e combater infecções que se processam em nosso organismo. O outro termo chama-se antimicrobiano, que é a substância natural ou química com ação inibitória contra bactérias. Qual é a diferença? Enquanto um tem a capacidade de destruir as células, os antimicrobianos impedem o crescimento das células e faz, no nosso caso, que o sistema imunológico, então, entre em ação e consiga destruir aquele micro-organismo que está invadindo, evitando assim que ele se propaga e gere uma competição desigual com o nosso sistema imunológico. E o terceiro termo é quimioterápico. O que vem a ser o quimioterápico? É a substância, por sua vez, sintética, com ação inibitória contra micro-organismos, vírus ou também células neoplásicas. Ou seja, atua sobre micro-organismos e células no qual a origem delas são sintéticas, não são obtidas naturalmente. E a grande função dela geralmente é fazer a questão inibitória do desenvolvimento. Então aqui nós temos a conceituação básica envolvendo a utilização desses fármacos que comumente, no modo comum, são todos chamados de antibióticos, mas apresentam essas importantes diferenças conceituais. Para a gente então entender um pouco melhor a questão desses fármacos antibióticos e antimicrobianos, é importante que a gente destaque alguns momentos históricos e algumas descobertas importantes que hoje sustentam a questão do uso dos antibióticos de uma forma geral. Bom, a primeira consideração importante a ser feita diz respeito ao registro desde os tempos remotos da existência já de substâncias, seja a partir de preparações de plantas, a partir de mofos encontrados, fungos encontrados, de fermentações que eram utilizados contra infecções provocadas por outros micro-organismos. Então já se tinha noção que existia, e isso é registrado no papiro de Ebers, um dos documentos mais antigos que se relata a questão do processo de doença. Isso então já era relatado, que pessoas que apresentavam sinais de infecção eram tratadas então por esses tipos de substâncias, mas de uma forma bem empírica e sem nenhum tipo de embasamento concreto. Foi a partir do século XVII, mais especificamente no ano de 1664,
com o advento, né, do microscópio e da descoberta da bactéria, é que se teve avanços consideráveis na questão do entendimento desses micro-organismos, o processo infeccioso e também algumas questões, né, estruturais, né, desses micro-organismos, né, dos procariontes, que foram importantes, né, para a compreensão da sua natureza e de estratégias mais específicas que atuassem sobre esses micro-organismos, preservando as células humanas durante um processo de infecção. E uma das descobertas importantes foi a questão da existência, né, da parede celular, formada então, né, por uma camada espessa de peptidoglicano, né, um arranjo, né, de proteínas, e que na parte seguinte, né, havia existência então da membrana celular. A parede celular tem a função de dar, né, a estrutura, né, do ser eucarionte, além de ser também, né, importante como forma de obtenção, né, de substâncias e trocas com o meio. Então esta foi uma característica marcante com relação, né, à questão da diferenciação, né, de nossas células para as células eucariontes, por exemplo. E foi no ano de 1872, no século XIX, né, que Paul Ehrlich, pai da quimioterapia, descobriu a afinidade de alguns tecidos e de alguns, né, micro-organismos por alguns tipos de corantes, né? E foi também descoberto, né, uma variação na existência, né, da parede celular. Enquanto, né, se tinha um modelo do qual, né, a parede era totalmente externa, alguns micro-organismos apresentavam, né, uma membrana uma parede, desculpa, entre membranas celulares, né? E foi então, né, que se batizou e usou o termo até hoje, né, conhecido como grãs positivas, que são aquelas substâncias, né, que reagem com os constituintes da parede celular e conferem uma coloração, né, roxa, e das grãs negativas, aquelas cuja, né, camada de membrana celular na parte externa não permite, né, a chegada do corante e ela então não se cora, né, da cor roxa como esperado. Então surgiu então essa variação, né, que foi importante também para entender, né, o porquê das ações de uns antibióticos e outros não. Então tivemos, né, importantes avanços e compreensões, além de outros avanços também relativos, né, às células de uma forma geral, como a questão, né, da descoberta, né, dos constituintes, do citoplasma, do núcleo celular, síntese proteica, entre outras características importantes. Mas o ponto-chave, realmente, né, da questão do antibiótico foi a ação de Alexander Fleming, que em 1928, né, descobriu a penicilina. Foi um evento acidental, né, do qual ele notou, né, que numa região onde existia uma colônia de penicillium, na região próxima, né, não havia desenvolvimento, né, dos micro-organismos que estavam na placa de Petris. E a partir de então ele começou a investigar e entender o porquê desse fenômeno e desse mecanismo, considerando as propriedades existentes das células eucariontes, das células procariontes, né, que no caso seriam, né, as bactérias. E obteve-se bastante sucesso com relação a isso. E o ponto, né, principal foi na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial, onde a penicilina desempenhou um papel importantíssimo, né, na Segunda Guerra Mundial, na recuperação de soldados infectados. E começou a ser produzido em larga escala, dando início, inclusive, a uma nova era, né, na questão da área farmacêutica, né, com o advento da industrialização dos medicamentos, né. E a penicilina teve, né, um bom, né, espectro de ação, né, de combate, né, a diversos tipos, né, de bactérias existentes. E a partir de então começou-se, né, várias pesquisas para encontrar novos antibióticos que pudessem evitar as infecções que então, até então acometiam, né, a população de uma forma geral. E nós podemos ver aqui o histórico geral, né, de como que aconteceu todo esse processo, né? Então, desde 1928, com a penicilina, tivemos as sulfonamidas, né, em 1935, streptomicina em 43, cloranfenicol em 47, também ainda na década de 40, né, a bacitracina, cefalosporina, e o que a gente nota
né, que é uma questão importante a ser considerada, é que, né, com o passar dos anos, tivemos uma redução no número de descobertas de novos antibióticos. E isso é importante ser enfatizado porque nesse período aqui, né, de grande avanço na questão dos desenvolvimento dos antibióticos, é que se deu conta de um fenômeno que até então não se esperava, que era a questão da resistência bacteriana, que nada mais é do que você destruir parcialmente uma colônia de bactérias em um ser vivo, né, e obviamente as últimas bactérias a morrerem são as mais resistentes, ou que criam o mecanismo de resistência, e se você não eliminar todas, né, de uma vez, fazendo um tratamento, né, com o antibiótico correto, cumprindo o tempo correto, né, de indicação do antibiótico, essas bactérias vão se desenvolver, crescer, se multiplicar e, né, não chegar a um número tal, um processo infeccioso tal, que não há antibiótico mais que a combata, né? Então a gente precisa ter esse cuidado nessa racionalidade de uso, porque está escasso, né, a questão de descoberta de novos antibióticos. Bom, então nós precisamos explorar as características básicas das bactérias para entender como que os antibióticos funcionam nas diferentes formas que se apresentam. E um fator-chave foi a questão já mencionada, né, da parede e membrana celular presente nos procariontes, né, nas células, né, de bactérias, né, do qual você tem duas características principais. Essa parede constituída por um composto, né, químico chamado peptídeo glicano e a membrana existente, né, como é muito parecida com a nossa membrana celular. Além disso, tem outras questões que diferenciam, né, os seres procariontes dos eucariontes que podem ser explorados para uma ação seletiva preservando o nosso organismo. Então, já foi mencionada a questão da parede celular, né? Também a membrana celular das bactérias apresentam pequenas diferenças, mas é uma questão que tem que ser usada com cautela por esses antibióticos, porque células humanas podem acabar sendo afetadas, inclusive de alguns, né, tecidos bem específicos. Temos também, né, a questão envolvendo a síntese proteica com alguns aspectos diferenciados, como, por exemplo, né, os ribossomos que fazem a síntese proteica dos procariontes, né, eles têm peso moleculares e características diferentes, né, sendo conhecidos como 50S e 30S, né, diferente dos seres humanos, né, das células humanas, que têm uma configuração diferenciada. Nós temos também a questão, né, da síntese de substâncias importantes, né, como a questão do ácido fólico, por exemplo. Né? O ácido fólico desempenha um papel fundamental no crescimento bacteriano e algumas substâncias químicas impedem a formação do ácido fólico, dificultando inclusive o desenvolvimento, né, e a manutenção da vida desta célula e seu crescimento também. E a questão da ação no DNA também, né, como acontece com quinolonas, né, que impedem, né, a transcrição, né, do código genético e, consequentemente, formação proteica e, consequentemente, desenvolvimento da célula também. Então, essas são algumas características que diferenciam e a gente vai estar vendo agora uma por uma. Então, aqui só mais um esquema mostrando, né, então, para vocês verem, né, então, quinolonas agem sobre DNA, enzimas, né, DNA gerases. Nós temos aqui, né, fármacos que atuam, né, sobre paredes celulares, fármacos que atuam sobre a síntese do ácido fólico, fármacos que também atuam sobre membrana celular, né, a síntese proteica via 30S e 50S, e a ação sobre a RNA polimerase, também a ver com a síntese proteica. Então, aqui só um review, né, dos locais diferenciados que o antibiótico atua, né, e não vai atuar na célula humana. Agride o microorganismo infectante, mas não agride, né, o nosso organismo. E o primeiro ponto que a gente vai ver, então, é a questão da primeira descoberta que foi feita, né, que é a existência de uma parede celular que constitui, né, esses seres procariontes. Se a gente pegar, então, esse esquema aqui, né, de uma célula, né, do qual nós temos aqui, né, uma parte conjunta que envolve a membrana celular e a parede celular que delimita, né, o ser procarionte, nós temos o quê? A chance de promover a inibição do crescimento dessa parede celular, que advém principalmente, né, de fármacos como cefalosporinas e seus derivados e penicilinas e seus derivados.
do qual o principal alvo que acaba acontecendo, né, são as ligações peptídicas que acontecem entre, né, os arranjos proteicos, levando a um desarranjo na estrutura geral, que faz a fragmentação e um não cumprimento mais, né, do papel dessa parede como delimitador e agente responsável por troca de substâncias com o meio externo. E existe uma constituição, né, que envolve três principais constituintes: o ácido murâmico, a N-acetilglicosamina, né, e as ligações peptídicas, né, que estão aqui em amarelo, né, que a gente pode observar aqui em amarelo. Aqui um outro esquema mostrando, né, então, né, onde nós temos, né, as ligações peptídicas, né, que ali no esquema está em amarelo e aqui, né, realço aqui na cor amarela também. O que acontece? No caso dos antibióticos que atuam sobre a parede celular, o que ocorre de fato, né, é uma ligação química justamente nessa região né, das ligações peptídicas do polipeptilglicano, do qual há um rompimento, então, dessas ligações, né? Então, as ligações aqui que estão em amarelo, elas não se concretizam e todo o arcabouço, estrutura da parede celular, então, se desfaz, né? Se quebra, né? Do qual, então, você tem a desconfiguração desse elemento importante, né? Que é a parede celular, né? Do micro-organismo. Então, nada mais nada menos, né? Que esses derivados da penicilina são estruturas químicas parecidas com os constituintes da parede celular, se liga a um e impede a ligação real que deveria acontecer, né? Que são as ligações que eu estou aqui marcando em vermelho. Resultado disso, né? Desconfiguração total, né? Rompimento da existência da parede celular e comprometimento da atividade bacteriana pela, né, não existência mais, né, de uma parede celular consistente. Então é basicamente isso que esses antibióticos derivados da penicilina fazem, né? Então aqui só reforçando aqui. Então, mais especificamente, os beta-lactâmicos, né, derivados da penicilina, se ligam, né, às regiões chamadas PBPs, né, que são as ligações peptídicas do polipeptilglicano, né, que se chamam proteínas ligadoras, né, de penicilina, impedindo ligações cruzadas da parede celular. Que ligações cruzadas são essas? Né? Essas que estão aqui em amarelo. Então, desconfigura completamente, né, a atividade. Lembrando que, como a gente viu anteriormente, nós temos dois tipos de arranjos, né, de paredes celulares, sendo que alguns antibióticos terão mais facilidade de agir, né, sobre os grãos positivos, porque estão mais expostos, e alguns antibióticos terão dificuldade, né, porque a parede celular acaba, né, entre, né, a membrana celular existente. Então, um detalhe importante, quando a gente ouve, por exemplo, que o antibiótico atua sobre gram positivo, mas não atua sobre gram negativo, nada mais é uma questão de acessibilidade, né? Porque o gram positivo, assim é chamado porque ocorre a coloração proposta por gram, né, que fica roxo porque a parede celular está exposta, né, tem então esta parede, conforme mencionado, exposta e melhor ação então do antibiótico. Quando então se trata de um gram negativo, que não faz a coloração, né, de gram, porque não alcança, né, a parede celular, porque ela está entre a membrana celular, então se trata então de um gram negativo que o antibiótico, por consequente, né, terá dificuldade de fazer a sua ação, ainda mais se for uma característica mais hidrofílica, visto que a membrana celular é lipofílica. Bom, frente a isso então, né, nós temos os representantes, temos as penicilinas naturais, né, o qual apresenta a característica química principal existência do anel beta-lactâmico, né, que é o responsável pela reação com, né, o constituinte da ligação peptídica da parede celular. Então nós temos penicilina G, penicilina V, né, temos também, né, as semissintéticas, né, aquelas que são resistentes a ações de beta-lactamases. Isso porque eu mencionei para vocês anteriormente que existe um mecanismo, né, de defesa dos micro-organismos. E alguns, né, micro-organismos, né, algumas bactérias, elas criam, né, enzimas, né, que destroem, né, a estrutura química do antibiótico, impedindo a sua ação. É uma coisa análoga a um sistema imunológico. Né? Não é uma coisa análoga. Ou seja, a bactéria, percebendo que existe uma substância química que está
prejudicando ela, ela começa a sintetizar, então, uma enzima que destrói aquela substância química invasora que está prejudicando. Então, as semissintéticas elas foram desenvolvidas, né, para vencer esse tipo de resistência, então elas não têm, né, afinidade química pela beta-lactamase. Então, nós temos a oxasalina, meticiclina. Temos a de amplo espectro, aquelas que atuam tanto em grãs positiva quanto negativa, e que tem, né, uma questão, né, de um caráter anfótero, né, ser solúvel nas duas condições, lipo e hidro, no qual nós temos a ampicilina, a amoxicilina, e temos a associação, né, do beta-lactâmico com o inibidor de beta-lactamase, né, que é esta enzima mencionada para vocês. Então, o ácido clavulânico, por exemplo, o clavulin, é a amoxicilina mais uma substância química que também impede a ação da beta-lactamase. Então, o que acontece? O antibiótico chega, junto a ele está, né, o ácido clavulânico alta afinidade beta-lactamase, engana a beta-lactamase, fingindo ser uma amoxicilina, só que faz uma ligação química intensa, no qual a beta-lactamase, então, não vai conseguir mais agir. E a amoxicilina, então, ficaria livre para ter suas ações. Então, são também variações que nós temos. Então, nós temos as naturais, sintéticas, as de caráter químico que atingem, né, a parede celular independente da sua localização, e aquelas que estão associadas agora, então, né, ao ácido clavulânico, por exemplo, que tem essa ação de vencer a resistência imposta pela bactéria. Então, aqui só o exemplo, né, o clavulin, né, acabei comentando com vocês, né, que é uma junção do amoxicilina com ácido clavulânico, também chamado de clavulanato de sódio, que é a sua forma sódica, né, apresentável também. E os outros também, né, temos o Unacin também, um pouco utilizado, né, que seria como subactam, que cumpre o mesmo papel do ácido clavulânico, né. E temos associação também, né, de outras, né, como tassozin, né, que seria piperaclina e tazobactam, uso mais em ambiente hospitalar. Temos ainda, com os derivados da penicilina, beta-lactâmicos, né, a cefalosporina, que se divide em gerações, né. Então nós temos o Keflin, que é a cefalotina de primeira geração, a ceflexina, o Keflex, né, e as segundas gerações, né, cefotiximina e a cefruximina, né, cuja diferença básica está na questão da persuasão, né, sobre a membrana e alcance sobre a parede celular. Ainda temos a terceira geração, né, a ceftoxamina, a ceftriaxiona, né, bastante utilizada, inclusive, em ambiente hospitalar também, né, e os demais representantes, incluindo a quarta geração. Tudo isso no intuito de vencer, né, resistências bacterianas. Lembrando que, se, né, não tivermos um uso adequado e racional desses antibióticos, chegará a um ponto, né, que nenhum desses também estará atuando, também nenhuma das outras, né, apresentáveis para vocês também estarão atuando, e nós teremos risco, então, de ter, né, infecções graves sem antibióticos para tratá-las. Daí nós temos também, né, outra classe beta-lactâmicos, como monobactâmicos, como Astreonan, e os carbepênicos, né, também utilizados em situações extremas assim, de resistência, né, do qual temos como representante principal o imipenem, né, que ainda é usado bastante em alguns casos de resistência, né, aos antibióticos presentes, né, além de outros representantes também mais utilizados em questões de ambiente hospitalar, em caso de resistência bacteriana aos antibióticos anteriormente citados. E os glicopeptídeos, né, como nós temos a vancomicina e a teicoplanina. A vancomicina muito utilizada também em ambiente hospitalar, né, tem, né, uma estruturação química bem diferente, uma característica de ter uma persuasão mais intensa e permanência, né, na parede celular e na membrana celular, que faz com que ela então tenha um tempo maior de atividade sobre aquele micro-organismo e maior chance então de, né, levar à sua destruição. Né? Então também nós temos aí esses representantes importantes também. E aqui só para mostrar, né, a questão, né, dos cocos gram positivo e negativo, né, e essas diferenças que são importantes de ressaltar no espectro de ação, lembrando que muitos apresentam, né, até um espectro, né, ampliado e pode atuar nas duas formas. Vamos ver agora alguns antibióticos, né, que são usados, né, na alteração da membrana celular. Lembrando que não se trata de antibióticos, né, muito utilizados, né, por causa de maior chance de afetar a membrana celular das nossas células, isso causando certa toxicidade. E são antibióticos então reservados também para casos extremos, né,
E um dos principais problemas que esses antibióticos trazem é afetar as nossas células, né, do rim, né, levando a problemas renais sérios. E como é que funciona então? Né? Na questão da alteração da membrana celular, que a gente observa aqui que nesse esquema, né, está pós a membrana, pós a parede celular. Então nós temos o peptidoglicano, né, e a membrana aqui então presente. E o que acontece? A polimixina e os polienos são então antibióticos que atuam sobre características próprias da membrana celular bacteriana, que apresenta alguma similitude com as células humanas e por isso tem um risco de toxicidade. Mas qual é a característica que distingue mais? A questão da presença de íons que fazem o equilíbrio hidroeletrolítico, para não deixar a membrana totalmente lipofílica e que não permite a passagem de água, por exemplo. Então nós temos principalmente o magnésio presente, que é um íon, né, que carrega, né, moléculas de água presentes na membrana celular. Né? Uma quantidade um pouco diferente das células humanas, né, visto que a parede celular, né, gera esse impeditivo, né, da questão também, na verdade, uma complicação, né, nessa comunicação externa, e algumas adaptações então existem, e uma delas é essa presença, né, da quantidade de magnésio para manter esse equilíbrio hidrolítico, para não deixar que a célula fique sem comunicação externa para obtenção de água. E como é que atuam então esses, né, antibióticos, como a polimixina B, né? Funciona como se fosse, né, de uma forma análoga a detergentes, ou seja, sequestra esses íons magnésio, né, e confere à parede celular uma característica mais hipofílica que se desfaz com o tempo, né, levando então à destruição da membrana celular. Então, recapitulando, você tem então a membrana. Você precisa de moléculas de carga positiva para manter o equilíbrio hidroeletrolítico, para não ficar altamente lipofílica, que isso é nocivo para qualquer tipo de membrana, né? Mas como ela ainda tem uma parede celular, né, essa quantidade de magnésio acaba sendo um pouco maior, e o antibiótico que ele faz? Ele sequestra magnésio, deixa a célula com menor quantidade de magnésio, fazendo então que a célula tenha uma configuração não interessante e que pode levar até mesmo à sua destruição. Resolve o caso da bactéria, mas pode afetar um pouco as células, inclusive células renais. Então, né, a polimixina está muito associada a problemas renais. Seu uso, basicamente, para questões resistentes de difícil controle de infecção em pacientes internados. Bom, a outra forma de agir, né, um pouco já mais comum, é a alteração na síntese do DNA, respeitando as características próprias do DNA bacteriano, para que não tenha influência no nosso DNA e causar efeitos tóxicos para nós. Né? Então, o que acontece? Né? Temos aqui, então, o DNA. Lembrando, gente, uma questão importante, né? Que as células procariontes não apresentam núcleo e o citoplasma está disperso. E o DNA está disperso no citoplasma. DNA disperso no citoplasma. Então, o que acontece? Né? Nós temos, então, algumas enzimas responsáveis, né, pela síntese de DNA e do RNA, que são inibidas por alguns antibióticos e impedem, né, o desenvolvimento. Uma vez que eu não tenho DNA e nem RNA, não tenho síntese proteica. A célula, então, não se desenvolve. Né? A bactéria, então, não vai se desenvolver. Né? Então, nesse processo todo envolve, né, o ácido naldíxico e as quinolonas, né, que são fármacos também usados para questões já de infecções mais severas também. E sua ação basicamente é essa, né, impedir algumas enzimas responsáveis pela síntese do DNA e do RNA. E ele tem uma ação mais facilitada do que nas células humanas, por quê? Porque o RNA e o DNA, né, das células procariontes estão dispersos no citoplasma. E nas células eucariontes está circunscrita ao núcleo celular. Então, esses medicamentos, né, não conseguem afetar as nossas células e são seletivos, então, para os micro-organismos. Certo? Bom, temos também a inibição da síntese de ácidos nucleicos, né, envolvendo então as quinolonas, como mencionado. Né? Então, nós temos ácido naldíxico, ciprofloxacina, né? Lembrando que quinolona é uma classe, e aqui são seus representantes, né? Norfloxacina, levofloxacina, gatifloxacina,
E também temos as rifampicinas, né? E como foi mencionado anteriormente para vocês, né, o esquema está aqui um pouco diferente para a gente ter uma outra forma de visualizar, né? Quando se tem então a intenção de formar uma nova fita de DNA, isso não ocorre porque as enzimas que formariam a nova fita de DNA ficam inibidas e eu não tenho então mais formação de DNA. Sem DNA não tem síntese proteica, não tem formação de nada, a célula para de se desenvolver. Então, essas são as características, né, de quando atua, então. Né. Temos também o metronidazol, né, usado um pouco mais como antiparasitários, né, mas também é da mesma tipo de atividade. Outra forma é ir mais direto. Ao invés de você parar a síntese proteica lá no código genético, você para a produção, né, na fase final da síntese proteica. E como é que acontece isso? Acontece por uma diferenciação que existe dos ribossomas, né? Os ribossomas das células eucariontes têm peso molecular e características diferentes, né, chamados de 50S e 30S, enquanto que, né, as nossas, né, têm configurações diferentes disso. Então, o que acontece? Tanto o cloranfenicol quanto a eritromicina, elas se ligam a esses ribossomos e impedem a formação de proteínas. O DNA está preservado, os ribossomos estão preservados, o RNA está preservado, né? Só o ribossoma, então, que é alvo desse tipo de medicamento. Também, né, a ação da tetraciclina, estreptomicina e gentamicina também. Então, outra forma também você impedir de forma diferenciada. Lembrando que a característica 30S e 50S é somente dos ribossomos existentes nos seres procariontes, né? Então é importante ressaltar isso, e a gente não sente os efeitos, né? Simplesmente só os micro-organismos acabam sendo afetados, né? E aqui quais são então, né, esses medicamentos, né, que inibem então a síntese de proteínas, né, a ação específica sobre os ribossomos. Lembrando aqui, evidenciando só a diferença, tá, gente? Então nós temos, né, 60S e 40S, né, quando você tem os humanos. E aqui, né, o 50S e o 30S, que seriam então dos micro-organismos. Nós temos aminoglicosídeos, micaína, né, a gentamicina, bastante famosa, né, a micaína também. Os macrolídeos, como eritromicina, claritromicina e azitromicina, né, bastante utilizados, inclusive em nível ambulatorial. As tetraciclinas, que apresentavam um problema, né, na questão de quelar o cálcio e impedir, né, o desenvolvimento ósseo adequado. O cloranfenicol, né, e vários outros representantes, né, alguns mais de uso hospitalar. Então, a característica principal desse fármaco é essa, né? Age impedindo a síntese proteica em regiões, então, específicas, próprias, que só tem, né, nos seres procariontes. E temos também alterações sobre o ácido fólico também, né? Então, o que nós temos aqui? As bactérias, né, elas produzem, né, o ácido fólico, que é um importante elemento para o seu desenvolvimento. E o que acontece? Né? Algumas substâncias conseguem impedir a formação, como, por exemplo, o sulfamexazol mais trimmetoprim, também conhecido pelo nome comercial de Bactrim, que impede a formação desse importante composto no nosso organismo dos seres, né, procariontes, né, das bactérias. E isso acontecendo, né, ela fica então desprovida, né, de elementos importantes para o seu desenvolvimento e acaba não sobrevivendo com o passar do tempo. Então essas são, né, algumas características importantes, né, que a gente tem que ressaltar, que você tendo então também o impedimento de formação de substâncias como ácido fólico, você também não vai deixar a bactéria se desenvolver. Então a gente viu, né, diversas formas, né, desde a estrutura, né, das suas membranas e paredes, passando pela questão do DNA e das enzimas dispersas no citoplasma de uma célula procarionte, passando pela questão de diferenças que existem dos ribossomos nossos para as bactérias, que criam então substâncias químicas que atuam exclusivamente, né, no micro-organismo. Mas a gente não pode esquecer de uma questão importante, que é da resistência bacteriana. Então, quando a gente não utiliza ou quando a gente abusa do uso de antibióticos sem necessidade, nós estamos contribuindo para o desenvolvimento de bactérias, né, selecionando, né, as bactérias mais resistentes e que pode ser que futuramente, em processo adaptativo, né, nem mais existam antibióticos para ela. Então a gente precisa, né, realmente tratar, né, das infecções de modo correto, eliminando as bactérias, né, dando, né, as doses corretas
que às vezes gera um pouco de dúvida, né? Se eu tenho uma dor de garganta e estou tomando um antibiótico, em 3 dias eu melhoro, para que eu vou tomar mais 4 dias, né? Que o médico mandou tomar 7. Eu tenho que tomar os dias seguintes, né? Não por causa do sintoma, porque o medicamento é para destruir bactéria, né? E eu tenho que garantir que aquelas dosagens vão eliminar, né, com um tempo maior, vai conseguir eliminar todas as bactérias ou deixá-las em números ínfimos, né, de quantidade daquelas resistentes. Se eu não faço a forma correta, eu contribuo para o crescimento, desenvolvimento e propagação das resistentes, né? Então, antibiótico, se é prescrito por 7 dias, usa 7 dias. Se é 10 dias, usa 10 dias. Ah, eu melhorei em 2 dias. Continua utilizando, né? Porque não é uma questão de você se proteger, mas é proteger o próximo também. Porque se você sair por aí espalhando bactérias resistentes, né, é bem complicado. Bom, gente, então era isso que eu queria mostrar para vocês com relação aos antibióticos. Confira no ambiente virtual os exercícios. Qualquer dúvida é só entrar em contato, ok? Um forte abraço, boa atividade!